A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um vídeo aqui para nosso canal no YouTube. Você está no canal Max William Pregador Oficial. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas de introdução à Palavra de Deus. Especificamente neste vídeo daremos uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. É o primeiro vídeo deste ano de 2021 e eu quero dizer para você, seja bem-vindo ao nosso canal neste ano. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Bora pro vídeo, solta a vinheta. Vamos dar início à nossa aula de introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, abrindo primeiramente a Palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 1, onde o texto bíblico nos diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até aqui por enquanto. Meus irmãos, quando nós abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e pretendemos estudá-lo, é necessário com certeza fazer uma observação sobre este primeiro verso bíblico, onde está no texto uma introdução ao próprio livro. É uma introdução dada pelo próprio escritor. E para introduzirmos uma aula sobre Atos dos Apóstolos, nada melhor do que tomar as próprias palavras do escritor para iniciar. O escritor, que é nosso amado e conhecido doutor Lucas, ele inicia o seu livro dizendo que fez o primeiro tratado. E neste primeiro tratado ele comenta, ele diz, ele relata, ele escreve acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, ou seja, com atitudes, mas também a ensinar aquilo que ele começou na exposição, na explanação, ou seja, nas doutrinas, aquilo que ele ensinou ao seu público, ao povo daquela época e que foi registrado para nós. É importante dizermos que este livro, Atos dos Apóstolos, é escrito por Lucas, o mesmo Lucas do Evangelho de Lucas. Antigamente, antes desta divisão bíblica em livros, o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, o Evangelho, eram dois textos juntos, textos conectados, textos acoplados em uma só escritura, num só registro. E depois da divisão feita, então separaram o texto de Lucas, o Evangelho, e o texto de Lucas, Atos dos Apóstolos. Por que houve essa separação? Porque na primeira parte nós teremos o relato da vida de Jesus, da sua obra, do seu ministério, do momento do seu nascimento, ou do momento da pregação de João, do nascimento ainda de João Batista, até a sua ascensão, a sua subida ao céu, com o momento que ele é tomado da terra e erguido pelo poder de Deus. Que nós também vamos ver neste capítulo 1. Esta é a primeira parte dos escritos de Lucas. Mas agora, Atos dos Apóstolos não vai tratar especificamente da vida de Jesus, mas da vida da igreja, do início da igreja, aquilo que nós chamamos de a igreja primitiva, e também sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que aqui em Atos dos Apóstolos vai se converter a Cristo num encontro maravilhoso no caminho de Damasco, texto do capítulo 9
do livro de Atos dos Apóstolos. A expressão Atos dos Apóstolos aponta para as ações, as atitudes, aquilo que os apóstolos fizeram. É neste sentido que foi dado o nome para este livro. Porque o livro se chama Atos dos Apóstolos. É porque neste livro nós temos as ações, os feitos dos apóstolos debaixo do poder do Espírito Santo. Lucas, para introduzir este livro, ele diz que fez o primeiro tratado. O primeiro tratado aqui é uma referência ao Evangelho, a todo o texto do Evangelho de Lucas, onde nós teremos a vida e o ministério de Jesus. Este foi o primeiro tratado. Considerando nesta perspectiva de posições, se o Evangelho foi o primeiro tratado, logo o livro de Atos dos Apóstolos é considerado pelo próprio autor como um segundo tratado, um segundo livro, uma segunda exposição. Se na primeira foi uma exposição sobre Cristo, agora na segunda ou no segundo tratado é uma exposição sobre a igreja primitiva, sobre o início da fé no mundo. O início em Jerusalém, Judeia e Samaria e até confins da terra. Este livro é escrito para este homem descrito, relatado no versículo 1, um homem chamado Teófilo. Lucas escreve para Teófilo. Lucas, ele não é judeu. É importante dizer isso, que ele é um escritor grego, ele é um escritor gentil. Ele é alguém que não nasce debaixo da cultura judaica, mas debaixo da cultura grega. Nasce na Grécia, ele se forma em Alexandria, no norte do Egito, em medicina, e depois ele vai caminhar um tempo com o apóstolo Paulo, após se converter ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ganha ele para Cristo e em seguida, ou após ele se converter a Cristo, ele passa a seguir o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E nós vamos ver Paulo citando Lucas como médico, ou citando ele e a sua função, o seu trabalho. É este Lucas que escreve o livro de Atos. E ele escreve com base numa pesquisa. Assim como Lucas, ao fazer o primeiro tratado, pesquisa sobre a vida de Jesus, agora para escrever Atos dos Apóstolos, ele também faz uma pesquisa. E uma das suas fontes, provavelmente, foi o apóstolo Paulo, o apóstolo que Cristo levantou para as missões aos gentios. É interessante que ele começa com estas palavras que eu acredito ser de uma importância relevante para a nossa fé, que é: eu escrevo a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O que Lucas quer passar a Teófilo com estas palavras na introdução? Ele quer dizer que Jesus começou uma obra, Jesus começou um feito, deu início a um grande projeto, mas ele não só iniciou com atitudes, ele também iniciou com palavras. Ele não só iniciou com palavras, mas também iniciou com atitudes. O texto diz que ele não só fez, mas ensinou. O texto está escrito, eu vou relê-lo. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, a palavra fazer aqui aplica nas atitudes, nas ações, vírgula, mas a ensinar. A palavra ensinar aqui aplica nas doutrinas, naquilo que foi dito, aquilo que foi explicado, exposto por via oral. Ou seja, a obra que Jesus começou é uma obra de ensinamentos e uma obra de atitudes. Jesus não só ensinava, ele fazia o que ensinava. Ele não só fazia coisas, mas ele ensinava também a fazer. E aqui nós podemos com certeza
extrair uma lição importante para nós, logo no primeiro versículo do livro de Atos dos Apóstolos, que vai dar um start para a obra de missões, que vai ser o play da obra de missões. O livro de Atos é o livro do start da obra missionária, é o livro do play da obra missionária, onde tudo vai começar. E para começar uma obra missionária, nada melhor do que esta lição que Lucas dá à igreja. Qual lição? A obra de Jesus é feita com atitudes e com ensinamentos. Esta é a lição da introdução que Lucas dá neste livro. O Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, a obra que Cristo começou e nós devemos continuar, é uma obra de atitudes e de ensinamentos. Eu não posso só ensinar o que eu sei aqui para você, ministrando aulas online. Eu tenho que agir conforme aquele ensinamento. Eu tenho que agir conforme eu ensino. A mesma forma, segue o fluxo contrário. Eu não posso somente fazer e guardar todo o conhecimento, toda a bagagem bíblica para mim mesmo. Eu devo compartilhar com você, cristão, servo do Senhor. Porque a obra de Cristo não são somente atitudes, mas também ensinos. E Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. É importante estes versículos introdutórios do livro aqui de Atos dos Apóstolos por alguns fatores. Entre eles está o registro do verso 2. Com base neste verso que nós temos o conhecimento que após a ressurreição de Jesus, ele vai passar um período de 40 dias aproximadamente com os seus apóstolos, com os 11 apóstolos que o serviam, que o acompanhavam e que seriam um canal para o início da obra do Senhor na terra, ou a continuidade da obra do Senhor na terra, porque o início foi dado, logicamente, por Jesus. E estes 40 dias serão marcados pelos mandamentos que o Senhor Jesus vai dar aos apóstolos. Ou seja, Jesus vai abrir o entendimento dos apóstolos e vai lhes dar ordenanças. Entre elas, duas totalmente poderosas. A primeira: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este é um dos mandamentos dado neste período de 40 dias que está localizado entre a ressurreição e a sua subida aos céus, no capítulo 1 aqui de Atos. Nós já vamos ver isso a partir do versículo 9. Ou seja, neste período, Jesus dá este mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas não é somente este mandamento. Somente no capítulo 16 do livro de Marcos, do Evangelho segundo João Marcos, nós vamos encontrar outros mandamentos, como o de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entre outros mandamentos sobre curar enfermos, sobre ungir com óleo, sobre expulsar demônios, ressuscitar mortos, entre outros mandamentos direcionados pelo Espírito Santo. Mas existe um outro mandamento extremamente importante e que vai estar relacionado à nossa aula do capítulo 1, que é o mandamento de Lucas, capítulo 24, e versículo 49, onde vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Eu quero ler o texto para ser mais fiel. Lucas capítulo 24 e versículo 49, onde está escrito: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Ou seja, Jesus, além de ordenar que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus também ordena que eles fiquem em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder. Ou seja, eles deveriam aguardar, e Jesus dá o local, Jesus dá o endereço. Vocês devem aguardar em Jerusalém. Por que esta orientação? Por que esta direção? Porque eles estavam num período de festas em Israel. E quando o poder de Deus viesse sobre eles, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estaria repleta de visitantes. E o poder do Espírito Santo daria vamos dizer, uma forma bem fácil de você entender. Seria um boom, uma explosão no meio daquela nação, no meio daquele povo judeu naquele tempo. 120 homens cheios do Espírito Santo seriam responsáveis por uma explosão de milagres, de poder, de conversão. Seria algo magnífico com a cidade cheia. Então esta orientação é para que Atos do capítulo 2 seja um sucesso. Porque 120 crentes batizados pela primeira vez com a cidade vazia não teria tanto efeito quanto 120 crentes batizados com o Espírito Santo num dia de Pentecostes, com a cidade de Jerusalém, com provavelmente 2 milhões de judeus visitando a cidade. Nós vamos ver judeus que vieram da terra de partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, outros que vieram de Roma, outros prosélitos, outros cretenses, outros árabes. Ou seja, nós vamos ver judeus de várias partes do mundo em Atos capítulo 2, e isto vai nos indicar um propósito divino para a expansão do Evangelho como uma notícia que impressionaria o mundo na época entre os judeus principalmente. Durante um período de 40 dias, o Senhor Jesus ficou entre eles, lhes dando mandamentos, lhes dando orientações. E é este tempo também onde Jesus apresenta as provas, infalíveis provas da sua ressurreição. Qual foi o propósito de Jesus permanecer 40 dias? Não foi somente dar mandamentos, mas também mostrar para todos os seus discípulos que ele havia realmente, de fato, ressuscitado. Jesus, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com eles. E nesses 40 dias muitos vão ver ele ressuscitado. Muitos vão até tocá-lo para ver se ele realmente está em corpo presente ou se é um espírito que estava ali entre eles. É interessante isso, porque nós temos o caso de Tomé. Tomé é um que precisa tocar na mão de Jesus para ver se realmente era Jesus que estava ali. E Jesus diz: toca, Tomé. Mas eu vou te dar um recado. Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Como eu e você que está fazendo este curso. Nós não vimos todos esses fatos, mas nós cremos nele e por isso somos bem-aventurados. O versículo 3 diz que depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando que respeita ao reino de Deus. Observe isso. Jesus se apresenta com muitas e infalíveis provas. Mas quem são os que viram Jesus ressuscitado? Maria Madalena, os 11, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Quem mais? Diz o apóstolo Paulo que mais de 500 irmãos o viram ressuscitado. Na sua exposição à igreja de Corinto, Paulo chega a dizer isso, que mais de 500 irmãos o viram ressuscitado. Eu gostaria de ler este texto, porque ele é importantíssimo. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15 e versículo 6, que diz: depois
Foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Essa experiência destes 500 mostrou para eles o Cristo ressuscitado. Indicou para eles que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou realmente em carne. Ele ressuscitou realmente em corpo presente. E alguns puderam tocá-lo. E mais de 500 pessoas ouviram ressuscitado. Isso é de extrema importância, pois nós vamos ver 120 crentes recebendo o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E estes 120 é uma parte, uma parcela daquele grupo de 500 que viu Jesus ressuscitado. Estes 500 homens que viram Jesus ressuscitado receberam muitas e infalíveis provas, ou seja, provas que não poderiam ser contestadas, provas que não poderiam ser questionadas, provas infalíveis, provas claras. Há uma diferença sobre o corpo de Jesus antes da ressurreição e o corpo de Jesus depois da ressurreição. Qual é a diferença? É que Jesus está num corpo glorificado depois da sua ressurreição. Calma, eu vou explicar para você o que é um corpo glorificado. Normalmente se tem uma percepção de corpo glorificado, um corpo translúcido, um corpo de glória, um corpo que reluz, um corpo que brilha como o rosto de Moisés brilhou quando viu a face de Deus lá no monte e desceu com seu rosto brilhando. Não, isto não é corpo glorificado. Este não é o significado de um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É o corpo que Jesus tem depois que ele ressuscita. Eu vou te explicar melhor. Existe uma diferença entre a ressurreição de Jesus, por exemplo, com a ressurreição de Lázaro. Lázaro, nós vamos ter o escrito, o relato da sua ressurreição no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. Lázaro, Jesus o ressuscita depois de 4 dias, o traz da morte. E ele passa um período vivo na terra até que ele falece de novo. Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro na mesma ressurreição que ele passaria, Lázaro estaria vivo até hoje. Mas como Lázaro ressuscitou de uma forma diferente de Jesus, Lázaro, depois de um período, ele vai morrer. Lázaro, depois de um período, ele vai falecer novamente e novamente será sepultado. Da mesma forma com o filho da viúva de Naim, da mesma forma com a filha de Jairo. Tá? Então, Jesus ressuscita estes 3 casos. Filha de Jairo, filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas estes 3, depois de um período vivos, vão morrer novamente. Jesus, quando ressuscita, ele não ressuscita no mesmo tipo de ressurreição que estes 3 casos. Ele ressuscita uma ressurreição diferente. Uma ressurreição para um corpo glorificado. O que é ressurreição para um corpo glorificado? É um corpo que não pode morrer mais. Se eu perguntar para você, Jesus poderia morrer depois que ele ressuscitou? Não, ele não poderia morrer mais. Porque a morte ou o sacrifício de Jesus estava determinado uma só vez. Ele passou pelo período da morte e passou também pela ressurreição. Tem um texto bíblico que nos diz que Jesus é a nossa primícia. Ele não é só a primícia do que entra no céu. Ele é também a primícia da ressurreição. Ou seja, além dele ser o primeiro a entrar no céu, ele também é o primeiro a ser ressuscitado. Ele é o primeiro a experimentar o corpo glorificado. E este corpo de Jesus é um corpo de carne, porém um corpo que não morre mais. Um corpo que não está sujeito à morte. Um corpo que não está sujeito a se deteriorar. Se Jesus não tivesse subido ao céu e estivesse ficado conosco até agora em corpo presente, como ele estava aqui neste espaço de tempo de 40 dias, ele estaria do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo corpo, sem envelhecer, entre nós até hoje, com
quase 2000 anos de vida, não teria envelhecido e nem morrido, nem falecido, porque ele estava em um corpo glorificado. E este corpo glorificado é o mesmo corpo que nós, a Igreja de Cristo, receberemos para ingressarmos no reino de Deus completo, de forma completa. É este corpo que nós receberemos cumprindo aquela palavra que diz que da mesma forma que Ele é, o veremos. Da mesma forma que Ele é, nós seremos. Ou seja, seremos iguaizinhos a Cristo, idênticos a Cristo, no mesmo corpo, imortal e incorruptível. Tá? É neste corpo que Jesus ressuscita e apresenta-se vivo, com muitas e infalíveis provas. E Jesus vai ordenar que eles fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra sobre eles. Versículo de número 4, está escrito que estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, Jesus, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui Jesus, neste período de 40 dias, reafirma a promessa dita ou prescrita por Joel, no capítulo de número 2, quando Joel vaticinou a seguinte profecia: acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Ou seja, a promessa do Espírito Santo que foi profetizada por Joel é agora relembrada por Jesus neste período de 40 dias e vai acontecer no dia de Pentecostes, 10 dias aproximadamente depois que Jesus ele sobe ao céu, naquilo que nós chamamos hoje de ascensão, mas que eu prefiro chamar de o arrebatamento do Messias. E nós já vamos ver o porquê disso. Por que eu chamo de arrebatamento do Messias? Meus queridos, a promessa de Deus estava sobre os apóstolos. O Espírito Santo havia sido soprado por Jesus sobre eles. Aqui, no finalzinho do Evangelho de João, nós vamos encontrar esse relato, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas o batismo, a imersão, o mergulho no Espírito Santo só aconteceria a partir do capítulo 2. No capítulo 2 aconteceria então este mergulho, este aprofundamento na intimidade com o Espírito e os dons do Espírito Santo, como o dom das línguas estranhas, como o dom de profecia, como o dom da revelação, como o dom do discernimento, da interpretação e outros dons mais que a Bíblia nos relata, seria então dado à igreja. O Espírito Santo já estava agindo sobre eles, contudo, os dons manifestos e o poder total do Espírito ainda não estava sobre eles e dentro deles, mas estava para se revelar agora em Atos, no capítulo 2, base para a doutrina pentecostal. O versículo 6 e o versículo 7 é também de extrema importância, porque quando nós lemos o 6 e o 7, nós vamos encontrar um questionamento por parte dos seus discípulos, por parte dos apóstolos, por parte daqueles 500 que viram Jesus ressuscitado. E o questionamento deles é esse: Senhor Jesus, é neste tempo agora que o Senhor já ressuscitou, o Senhor está prometendo isso para nós, o Senhor está mandando a gente ficar em Jerusalém, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É neste tempo que nós seremos livres de Roma? É nesse tempo que nós seremos libertos desta escravidão, desta força romana sobre nós? Ou seja, enquanto Jesus falava a respeito do reino de Deus, a visão dos apóstolos, a visão dos discípulos, a visão dos seguidores de Jesus era num reino terrestre. Isto aqui mostra para nós, o verso 7 e verso 6, mostra para nós que como o Espírito não estava ainda sobre eles, eles não tinham o pleno entendimento dos propósitos divinos. Então, enquanto Jesus fala do reino dos céus,
eles falam do trono de Israel numa perspectiva horizontal, uma perspectiva humana, onde eles esperavam o Messias, que o Messias viria e tomasse o trono de Israel, liderando então uma revolta contra Roma, e nesta revolta a libertação. Esta era a visão dos judeus, dos fariseus da época, dos saduceus da época, de todos aqueles homens religiosos daquela época, inclusive dos discípulos de Jesus. Jesus está falando do céu e eles estão falando da terra. Mas Jesus simplesmente, de uma forma bem categórica, ele vai ignorar esta pergunta por parte dos seus discípulos, dos seus seguidores, e vai responder a seguinte frase para acabar com o assunto: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Esta é a resposta de Jesus. Aí Jesus vai desconversar, vai mudar de assunto e vai então voltar a tratar do que realmente importa. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão receber o poder, a virtude, o dínamo, aquela explosão de poder dentro de vós. Assim como eu fui recebido por vocês, vocês vão receber o Espírito. Nós podemos ver em João capítulo 1, onde Jesus diz que veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho segundo João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe Jesus, recebe o direito de ser filho de Deus. Mas quem recebe Jesus também agora vai receber o Espírito Santo. Se eu recebemos Jesus, então nós recebemos também o Espírito Santo e a virtude desse Espírito, o poder deste Espírito. Observe que o texto diz que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, a autoridade, aquela capacidade, aquele poder revelado, aquela graça revelada, agora eles receberiam neles, pois o Espírito Santo viria habitar dentro deles. É o que está relatado para nós na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, e versículo de número 13, se não me falha a memória, e eu vou conferir para eu ler o texto fielmente a você. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a salvação da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, nós estamos em Cristo depois que cremos em sua palavra, depois que nós cremos em seu ensino. E ao crer no ensino de Jesus, fomos selados então com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós. Se você creu na palavra do Evangelho, realmente converteu-se a Cristo, no momento da sua conversão, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de você. Pois é o que está escrito na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 3 e versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, a partir do momento que nós cremos, o Espírito Santo então vem habitar dentro de nós. E se você já creu, então o Espírito Santo já habita dentro de você. Ah, irmão, pregador, mas eu ainda não falo em línguas, eu ainda não fui batizado. Mas isso não impede o Espírito Santo de habitar dentro de você. Porque o requisito para ter o Espírito Santo não é ser batizado ou falar em línguas. O requisito para o Espírito Santo é crer no Evangelho. Se você creu no Evangelho, se você se converteu, o Espírito Santo veio morar dentro de você. É por este motivo que acontece a conversão. Porque quem converte o homem do pecado? Quem convence o homem da justiça, do juízo? É o Espírito Santo. Se você se converteu, é porque houve uma ação do Espírito Santo dentro da sua alma,
dentro da sua mente, dentro do seu espírito, e ele te converteu a Cristo. E ao te converter a Cristo, então sua casa se torna um templo para ele habitar. O que me falta agora? Falta ser batizado, falta ser imerso no Espírito Santo. Qual é o motivo? Qual é o propósito de ser imerso no Espírito? É ser testemunha. Para os discípulos foi dada esta palavra: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, tudo iniciaria em Jerusalém, mas daria-se então uma continuidade até os confins da terra. Glória. Meus queridos, é interessante que esta exortação de Jesus sobre ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, aparentemente são as últimas expressões de Jesus aqui na terra. De todas as coisas poderosas que Jesus já falou, com certeza esta também, que é uma das suas últimas palavras, é de extremo poder, é de extremo significado para a igreja. E o versículo 9 diz que quando Jesus dizia isto, ou seja, dava estas últimas palavras aos seus discípulos, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Este versículo 9 é a base do entendimento para a doutrina que nós chamamos atualmente, os teólogos definem como a doutrina da ascensão. O que eu quero questionar aqui com esta palavra ascensão, ou esta doutrina ascensão, não é simplesmente para contrariar uma opinião teológica já fundamentada, conhecida, e nem trazer algo novo para te surpreender, nada disso. Quero apenas questionar uma realidade. Nós podemos formar uma doutrina com base numa epígrafe? Logicamente que a resposta é não. Por que nós não podemos? Porque nós temos na Bíblia vários textos com várias epígrafes, vários títulos em cima do texto que não condiz com a realidade do texto. Nós sabemos que o texto bíblico é inspirado, mas é um fato para nós também que as epígrafes, os títulos, não são inspirados, mas foram postos na organização do texto bíblico para que se pudesse encontrar então os textos com mais facilidade. A exemplo disso, nós vamos encontrar lá no livro de Reis uma epígrafe dizendo as seguintes palavras: Elias sobe no céu com um carro de fogo. É interessante que o texto não diz que Elias subiu num carro de fogo, mas o texto bíblico diz que Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo. Mas quando ele foi separado, então um redemoinho o tomou e o levantou da terra e o levou para onde quer que ele foi. Ele foi tomado da terra num redemoinho e não em carros de fogo, como a epígrafe diz. O que isto mostra para nós? O que isto apresenta para nós? Apresenta que o texto bíblico ele é um texto inspirado. É um texto que faz parte do cânon bíblico, ou seja, realmente foi inspirado pelo Espírito Santo para ser escrito estes relatos do texto bíblico. Contudo, as epígrafes, os títulos, estes nomezinhos, estas palavrinhas que aparecem sobre o texto, não são inspiradas e deram uma epígrafe ao capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, há muito tempo atrás. Esta epígrafe é a introdução à ascensão de Jesus. O que significa a palavra ascensão? A palavra ascensão significa subir por seu próprio poder, significa elevar-se por seus méritos. Ou seja, quando eu digo que Jesus foi assunto ao céu, eu estou dizendo que em determinado momento após os 40 dias, ele, num passe de mágica, num momento espiritual, de muita intensidade, ele começa a utilizar seu próprio poder dele mesmo, e começa então a subir, a levitar, de tal forma que ele encontra-se com anjos nas nuvens, e depois desaparece nas nuvens e atravessa o espaço conhecido, o espaço cósmico, e entra no céu por seu próprio poder. Isto não é a doutrina bíblica.
Por que não é a doutrina bíblica? Porque se Jesus sobe por seu próprio poder, por sua própria capacidade, então sim eu poderia escrever ascensão e ensinar a doutrina da ascensão de Cristo. Mas como o texto bíblico vai nos contrariar, principalmente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20, eu vou ler o texto, porque é de extrema importância para nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, que nos diz assim: E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Força do seu poder. Força do seu poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Eu quero que você observe este texto e vamos interpretá-lo. Neste cântico que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, a carta aos Efésios, ele vai falar do poder de Deus, ele vai falar do poderio de Deus, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele pode realizar. E nas manifestações deste poder, nós temos a manifestação em Cristo. E qual foi a manifestação do poder de Deus em Cristo? Foi uma manifestação revelada em duas formas: ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer, para ser mais simples, é que o poder de Deus agiu sobre o Filho. O poder do Pai agiu sobre o Filho, sobre a segunda pessoa da Trindade. E este poder, primeiro, o ressuscitou dos mortos. Então é o poder de Deus agindo sobre o corpo de Cristo lá no túmulo emprestado de José de Arimateia, que faz Jesus ressurgir da morte. Jesus ressuscita porque o poder de Deus está agindo sobre ele. Mas ele não somente ressuscita debaixo do poder de Deus Pai, mas ele também sobe ao céu pelo poder do Pai agindo sobre ele. O que significa isso? Significa que Jesus não sobe ao céu por seu próprio poder, mas é o Pai que o põe, é o Pai que o tira da terra, o arranca da terra e o leva para o céu e o põe assentado no seu trono. Há uma ação do poder do Pai sobre o Filho para o levar ao céu. Então não é uma ascensão, e sim um arrebatamento. Eu quero fazer aqui uma comparação entre este momento bíblico, que é a subida de Jesus ao céu, o seu arrebatamento, com o arrebatamento da igreja. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus enviará os seus anjos, e os seus anjos recolherão os seus escolhidos de uma parte a outra das extremidades do céu. Ou seja, onde houver um crente, o anjo vai vir, vai tomá-lo, vai levantá-lo da terra, vai levá-lo até Jesus nas nuvens do céu. E dali para frente estaremos com o Senhor. O que tem a ver isto? Qual é a relação entre este momento da história, o arrebatamento da igreja, com o arrebatamento de Cristo? É que no arrebatamento da igreja, os anjos tomam a igreja à força. Eles são tirados, são erguidos da terra. E o mesmo acontece com Jesus. Só que com Jesus não são anjos que o levantam, mas sim o próprio poder de Deus agindo sobre o seu corpo material. Corpo material, porque nós vemos aqui, e já falamos sobre isso, a exemplo, aquele discípulo chamado Tomé tocando nas suas feridas para ver se realmente ele estava ressuscitado. Então há um poder de Deus agindo sobre ele. Mas para não ficar somente neste versículo, e alguém dizer que eu fiz uma interpretação isolada do texto, nós vamos ter ainda o relato dos evangelhos. Os próprios evangelhos de Mateus, Marcos, vai nos dizer que Jesus foi elevado do céu. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 52, diz: Aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. Foi elevado ao céu. A palavra elevado significa levantado, significa erguido. Ou seja, Jesus foi levantado, Jesus foi erguido pelo poder de Deus, isto é, foi arrebatado. O Evangelho de Mateus também nos fala sobre isso. No seu último capítulo, capítulo 28, onde diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele diz,
Ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E após dizer isso, Jesus ele vai subir ao céu, tomado pelo poder de Deus. Tanto o Evangelho de Lucas, quanto outros textos bíblicos, como o texto de Atos capítulo 1, vai nos dizer que Jesus foi elevado, que Jesus foi levantado. Eu quero ainda encontrar uma outra referência aqui, antes de partirmos para uma das principais referências sobre este assunto em Apocalipse capítulo de número 12. Nós já vamos ver esta referência bíblica. Jesus ele sobe arrebatado aos céus. Marcos, capítulo 16 e versículo de número 19. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Este é o texto que eu estava procurando. Ou seja, Jesus ele dá a orientação e ele sobe elevado. Nós vimos no texto de Lucas a expressão elevado. Nós vimos aqui em Atos capítulo 1, versículo 9, novamente a expressão elevado às alturas. Elevado significa levantado, erguido. E nós vamos encontrar uma última referência sobre esse assunto em Apocalipse capítulo 12 e versículo 5, quando nós temos uma referência sobre um menino que foi arrebatado para Deus e para seu trono. Nós temos uma profecia escatológica no capítulo 12 de Apocalipse, onde nós temos uma mulher, que é a representação de Israel, dando à luz a um menino, que é então a representação de Cristo. Pois Jesus nasce de Israel, Jesus nasce dessa mulher descrita no capítulo 12 do livro de Apocalipse. E este menino então é arrebatado para Deus e para seu trono. Quem sobe para sentar-se ao trono de Deus ou ao seu lado? Nosso Senhor Jesus, em Atos capítulo 1. É este Jesus que vai ser arrebatado, este menino que vai ser arrebatado, no capítulo 12, versículo 5 do livro de Apocalipse. Qual é a relevância da doutrina em dizer que Jesus foi arrebatado e não assunto ao céu, como todos dizem? A relevância é que, se eu digo que Jesus foi assunto, que ele sobe num processo de ascensão, eu estou dizendo que ele age por seu próprio poder, que o seu próprio poder o leva, que sua própria capacidade o leva. Mas isso não é realidade, pois não condiz com o texto. Pois já vimos, foi provado pelo texto bíblico, que é o poder de Deus que o arrebata, é o poder de Deus que o toma. E qual é a relevância disso? A relevância é que a morte de Jesus não foi a garantia para o nosso perdão. A ressurreição de Jesus não foi a garantia para uma novidade de vida. Logo, o seu arrebatamento é garantia para quê? É garantia para o nosso arrebatamento, para a nossa subida ao céu. Se ele foi a primícia da ressurreição, nós também seremos ressurretos, seremos ressuscitados. Se ele foi a primícia daqueles que foram arrebatados, do grupo que vai ser arrebatado, então isso é a garantia que nós também seremos arrebatados. Então é relevante a doutrina do arrebatamento de Cristo em Atos capítulo 1. E esta realidade, este contexto vai ser provado pelo verso 10 e pelo verso 11, quando eles estão com os olhos fitos nos céus, atentos em Jesus. E diz a Bíblia que aparecem 2 varões vestidos de branco ao lado dos 11. E vai dizer: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Por que os anjos passam essa mensagem para eles? Que é uma indicação clara sobre o arrebatamento. Porque Jesus está sendo arrebatado. Jesus está subindo ao céu arrebatado pelo poder de Deus. E o anjo está dizendo, da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para fazer com vocês a mesma coisa. Para vos levar arrebatados, erguidos da terra, retirados. Esse é o processo que Jesus passa, a partir do versículo 9 até o versículo de número 11. No versículo 12, eles vão voltar do Monte das Oliveiras, onde tudo vai acontecer, lá em Betânia, e vão para Jerusalém. Por que eles vão para Jerusalém? Porque a ordem de Jesus era ficar em Jerusalém, até que recebais então o Espírito Santo. Eles vão entrar no cenáculo e vão perseverar em oração por 10 dias, até se cumprir
a profecia de Joel em Atos, capítulo de número 2. Serão 10 dias de busca, 10 dias de incessante oração e súplica, como diz o verso 14, para a descida do Espírito Santo de Deus. Amém? A partir do versículo 15 até o versículo de número 26, nós vamos ter um relato histórico a respeito dos 120, a respeito da busca e a respeito de uma reunião ministerial que aconteceu nesses 10 dias entre a subida de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo. Nesses 10 dias vai acontecer uma reunião lá no cenáculo com os 120. E eles vão então destacar 2 homens, José, Barsabás e Matias, que alguns historiadores vão dizer que era Zaqueu, o publicano. Zaqueu teve seu nome trocado para Matias. E então os historiadores vão dizer que esse Matias do capítulo 1 é este Zaqueu que Jesus encontrou-se com ele lá em Jericó no capítulo 19 e que vai tornar-se apóstolo. Dizem que era este Zaqueu. Contudo, o importante para nós no texto bíblico é esta reunião onde Pedro vai tomar a voz, vai se levantar no meio dos 120 e vai citar uma profecia dos Salmos, que é uma profecia referente a Judas, que trairia Jesus. Ele perderia o seu lugar, melhor dizendo, no ministério. Então, deveriam eles eleger um novo apóstolo para tomar o lugar de Judas Iscariotes. E o escolhido foi Matias. Ele não foi escolhido, é importante dizer isso, ele não foi escolhido na base da oração e do apontamento do Espírito Santo, como Paulo e Barnabé será apontado mais tarde pelo Espírito Santo. Mas ele foi escolhido por voto comum e por lançar sortes. Lançaram sortes. Vamos dizer assim, lançaram para o ímpio, lançaram cara ou coroa, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum ele foi contado com os 11, numa redoma de 12 apóstolos, para pregar o evangelho aqui no tempo primitivo da igreja. Uma outra realidade importante, a partir do versículo 15, é o relato que a Bíblia nos fala sobre Judas. Nós só vamos saber de Judas o que aconteceu com ele depois da traição neste texto, quando a Bíblia Sagrada nos diz, a partir do versículo de número 18, que Judas adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. E aqui nós vamos encerrar a aula de introdutória em Atos capítulo 1. O que aconteceu com Judas? O texto diz que saindo se foi-se enforcar. Ou seja, depois que Jesus trai, ou é traído, depois que Jesus é traído por Judas, Judas ele vai lançar aquelas moedas de prata lá no santuário. E eles, depois de lançar, ele sai para enforcar-se. E aí? O que aconteceu com Judas? Lucas escreve para nós. Ele foi para um campo que ele adquiriu. Judas ele era um ladrão, roubava a bolsa, ele carregava a bolsa, era o tesoureiro da equipe de Jesus, e ele roubava o dinheiro. Isso nós temos esse escrito nos evangelhos. E ele, ao roubar e viver uma vida injusta, uma vida de aparência, sendo discípulo de Jesus, agindo de forma incorreta sempre, ele comprou um campo, ele adquiriu uma terra, um terreno. E ele foi para o seu campo após trair Jesus. E ali, segundo a história, ele foi se enforcar numa árvore que havia no seu campo. Mas quando ele pula da árvore para se enforcar, aquela corda arrebenta e ele, diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, precipitando-se, arrebentou-se pelo meio e as suas entranhas se derramaram. Ou seja, ele morre no mesmo terreno, na mesma terra, no mesmo campo que ele comprou com o dinheiro da sua injustiça. É por isso que o texto diz que ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Ou seja, a recompensa dos seus pecados foi aquele campo. No campo que ele comprou com dinheiro errado,
ele morre no mesmo campo, precipitando-se de uma árvore para se enforcar, mas ele acabou que se arrebentando e as suas entranhas ou os seus órgãos internos foram esparramados em seu próprio terreno. E este lugar ficou conhecido em toda Jerusalém, na língua de Judas Iscariotes, como a Céldama, ou campo de sangue. Campo onde houve morte, campo onde morreu o traidor chamado Judas. E eles vão ficar depois desta reunião, onde eles escolheram Matias, até o dia de Pentecostes. Ou seja, por volta de 10 dias, onde os 120 serão cheios do Espírito Santo. Eu quero acrescentar uma última informação a este texto, que nós vimos que mais de 500 discípulos viram Jesus ressuscitado, mas apenas 120 estavam no dia de Pentecostes. Por que isso? Por que isso aconteceu? Eu acredito que os 500 acreditaram na orientação de Jesus para ficar em Jerusalém, mas apenas 120 conseguiram vencer o processo dos 10 dias e após o processo dos 10 dias receber o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo quem é insistente. Então, se você tem buscado o Espírito, insista, prossiga, busque, que ao final do tempo determinado, o Espírito Santo vai te batizar e você será cheio do Espírito Santo. Aqui nós terminamos esta nossa aula de introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Já é o segundo livro que nós damos a aula introdutória, o primeiro vídeo ainda postado no ano passado, no final do ano passado, em dezembro, entre o dia 20 e 29. Nós falamos sobre uma introdução aos evangelhos, onde eu falei, se você ainda não viu, assista este vídeo, vou deixar aqui na tela final para você, onde nós falamos sobre a política, a sociedade e a religião judaica do Evangelho. Política romana, sociedade romana que influenciou a sociedade judaica e a religião judaica nos dias de Jesus, no tempo do Senhor Jesus. Este foi o primeiro vídeo sobre introdução e hoje agora nós concluímos este vídeo de introdução a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.